Eu acho que um filme que cresceu muito comigo ao longo dos anos foi Zootopia. Longe de todas as coisas absurdas que já saíram da comunidade desse filme, Zootopia é um filme com uma ideia simples, uma mensagem clara que foi entregue sem muitas delongas. E levando em consideração que o segundo filme desse universo vai ser lançado em breve, acho que nada mais justo compartilhar minhas visões que eu tenho sobre essa obra que tanto me encantou e ainda me impressiona até nos dias de hoje. Mas, como sempre, vamos por partes. Além do cerne de Zootopia, que é a mensagem de conscientizar o público mais jovem sobre preconceito, algo que já vamos falar daqui a pouco, também há nessa história muitos detalhes que a colocam em contraste com outras que existiam em sua época. O mundo e a história de Zootopia são feitos para serem o mais pé no chão possível. Afinal, sua narrativa necessita criar o máximo de conexão possível com a realidade, ao mesmo tempo que se mantém como algo Disney de ser. Por conta disso, esse filme é muito mais mundano em comparação com outras histórias já feitas pela Disney. Na verdade, em até certo ponto o filme faz piada com elementos dessas outras histórias. Pegue a protagonista como métrica. A Judy não é especial, ela não é uma princesa com destino mágico, não tem uma magia incontrolável, não foi amaldiçoada por algum miticismo ancestral, não é uma princesa corredora de um jogo, não é uma garotinha que conheceu um alienígena que caiu do céu e muito menos ela é destinada à grandeza em qualquer forma. Em poucas palavras, Judy é uma garota da roça com um grande sonho. Coelha da roça com um grande sonho, no caso. Se pode dizer que eles serem animais falantes que vivem em sociedade é algo bem comum, mas mesmo isso é usado em prol da narrativa da história e não como algo incrível. E também, animais falantes e Disney andam lado a lado. Zootopia não é como Carros, em que sua história poderia substituir seus personagens por humanos, que praticamente tudo seguiria da mesma forma. Para a história de Zootopia acontecer, os personagens precisam ser animais e, por extensão, o universo ao seu redor precisa ter esse ar mais mundano. É por isso que, embora Judy seja uma protagonista simples e com uma história comum para os padrões Disney, ela é uma personagem ideal para contar o que precisa ser contado naquele mundo. E o que precisa ser contado naquele mundo? Bom, é nesse ponto que entramos em sua história. Não é mistério para ninguém que Zootopia fala sobre preconceito, mas afinal, o que é o preconceito dentro do mundo de Zootopia? Talvez a maioria diga que é como os mamíferos predadores são temidos e ostracizados por conta de sua ancestralidade genética. No entanto, assim como na realidade, Zootopia transcende muito mais o preconceito para um problema muito maior do que apenas uma categoria de espécies sendo atacadas. O preconceito aqui não é só para predadores, mas é também para as presas, para os que vêm de fora, para os que estão dentro, para os ratos, para os coelhos, raposas, tigres, ovelhas. Todos em Zootopia sofrem por conta do preconceito em algum nível. E isso já começa a ser mostrado desde o início com a própria Judy. Seu grande sonho de ser policial e ir para a Zootopia é sempre colocado para baixo de tempos em tempos por tudo a seu redor. Seus pais que querem que ela fique segura na fazenda, Gideon que tenta dissuadir por força bruta, a própria academia de polícia que, naturalmente já sendo difícil, é 4 vezes pior para ela. Isso tudo por conta de uma regra simples criada no imaginário popular. Coelhos não podem ser policiais. Judy, desde o começo, já bate de frente com uma parede no sistema que quer a colocar em uma posição a qual supostamente acham que ela deveria estar. Um coelho pequeno, fraco e incapaz de realizar as grandes tarefas do DPZ, e que serve apenas para ser uma fazendeira. A questão engraçada é que o produto da cidade que tenta empurrar de volta vem do mesmo lugar do lema que mais a motiva. Em Zootopia você pode ser o que você quiser. Judy acreditou e se apegou tanto a essas palavras que isso a motivou a passar por tudo, mesmo com tantas adversidades contra ela. Além disso, conhecendo a personagem, eu não duvido nem um pouco que, durante seu treinamento, ela tenha pensado que toda aquela dificuldade fosse apenas um obstáculo comum para chegar a seu tão sonhado cargo de policial. Não seria incomum pensar que ela viu isso tudo como um grande teste de resistência, que todos passavam e não como a própria parede do sistema indo contra a cara dela. A questão é que esse filtro mágico não demora muito para cair de seus olhos. Ela é recebida em Zootopia com um quarto péssimo, os vizinhos ruins, um chefe que não dá a mínima para as habilidades dela, e a coloca como guarda de trânsito sem nem pensar 2 vezes, o que acaba com muito de seu entusiasmo, mas ela não está disposta a jogar a toalha ainda e abandonar a crença de que ela pode ser o que quiser. Isso até ela conhecer Nick. Nick, além de ser um choque de realidade necessário para Judy, é também o completo oposto dela, mas ambos os personagens têm muito mais em comum do que aparentam à primeira vista, os tornando praticamente 2 lados de uma mesma moeda. Enquanto Judy idealizava sua carreira de forma que a motivou a chegar tão longe usando de combustível o lema de Zootopia que brilhava à distância, Nick é aquele que viu bem de perto como isso era apenas uma placa cheia de luzes neon para atrair gente de fora. Tanto quanto Judy, Nick acreditou que poderia alcançar seu sonho e se tornar algo além do que sua imagem representava. O problema é que desde cedo ele viu que não importava o que fizesse, jamais seria capaz de superar o pensamento que todos tinham sobre sua espécie. Ele não poderia ser escoteiro, afinal, raposas são traiçoeiras e predadores, e para o comum social, isso era um fato inegável em qualquer canto. E isso se condensou em Nick como uma realização transformadora. Se o mundo o via como traiçoeiro e não confiável, então ele seria o traiçoeiro e não confiável. Não por ser seu desejo de vida, mas porque nada nem ninguém conseguiu oferecer algo melhor do que aquilo. Muito mais do que um choque para Judy, Nick também é um espelho. Ele mostra claramente o que ela poderia ter se tornado caso seu momento de epifania na infância
infância tivesse ido um pouco mais para outra direção. Sua natureza canalha é o produto final de uma sociedade que o marginalizou desde o início, tanto quanto a natureza fervorosa de Jude é uma consequência de todos que a empurraram para longe de seu sonho. Mas não entenda errado, Nick não é uma boa pessoa no início, e vimos por várias vezes podres deles que, embora sejam leves para nossa realidade, para aquele mundo são crimes sérios. Não tão sérios, mas você entendeu, é um filme da Disney de que estamos falando afinal. Por outro lado, Jude não é melhor que ele. Embora ela seja uma policial, sofra de repressões por ser uma coelha e tenha passado por dificuldades na vida, seu preconceito para com predadores é existente durante todo o filme. Isso inclusive sendo o motivo da quebra de amizade entre ela e Nick perto do final. A questão é que Jude tem um preconceito muito mais enrustido, construído ao longo de anos com os pensamentos de sua família sobre raposas e, é claro, suas experiências com uma. Embora ela não seja propriamente repulsiva em ações diretas ou falas violentas, sua mente ainda é construída sobre essa ideia de que raposas são ruins. Sua entrevista após a descoberta no caso das Uivantes mostra isso muito bem. Se você traçar um paralelo com a realidade, sua fala seria o equivalente a dizer que uma pessoa negra é ruim apenas por sua genética, inclusive esse sendo um dos vários paralelos que Isotopia tem com a vida real. Mas isso tudo já se encaixa com algo que eu venho falando desde o início do vídeo. Todos aqui em Isotopia são preconceituosos em algum nível e ou são afetados pelo preconceito existente. E isso reflete na resolução do filme de certa forma, mas antes de chegarmos lá, vamos falar de uma das melhores vilãs que eu já vi, no caso, a vice-prefeita Bellwether. Talvez seja uma opinião um pouco impopular, não sei ao certo, mas eu gosto muito da Bellwether como vilã. Afinal, ela é o extremo máximo do que a sociedade preconceituosa de Isotopia produziu. Ela é a consequência do que anos de repressão e negligência da sociedade contra os pequenos e fracos podem causar. Mesmo ela, que era vice-presidente e supostamente braço direito do Leonardo, não estava livre desses problemas. Se nem ela estava, imagina os outros. E é por isso que muito dessa personagem gira em torno de ajudar aqueles que não podem fazer nada por si mesmos. A Jude, por exemplo, só conseguiu entrar no DPZ por conta de uma cota criada pela Bellwether, para incluir mamíferos de pequeno porte no time. E mesmo assim, ela só foi começar a ser levada a sério pela sua função quando a vice-prefeita interveio acreditando que ela estava no caso. E, mesmo assim, se ela não conseguisse resolver o caso com zero informações registradas, sem um apoio ideal à sua disposição e com um limite de 2 dias, ela ia parar na rua. Um tigre, um elefante, um rinoceronte, um lobo no seu lugar definitivamente não passariam por isso. É isso que Bellwether vê em Isotopia. Os fracos e pequenos como ela eram oprimidos, e os fortes e grandes eram os que seguravam o poder no topo, colocando mais fortes e grandes nos maiores cargos e empurrando os outros para as bordas, consequentemente perpetuando a soberania daqueles que conquistavam espaço com suas supostas vantagens físicas. Esse tipo de situação não te soa nem um pouco familiar? Bellwether não é uma boa vilã pelo fato dela ser inesperada, mas sim porque, do meu ponto de vista, ela é que mais faz sentido com todo o tema de Isotopia. Ela não só brinca com sua própria narrativa de ninguém espera que uma ovelha pequena e fraca faça algo dessa magnitude, forma como seu próprio universo havia que agora era refletido no público, mas também suas ações fazem muito sentido com sua origem. A partir do momento que o preconceito de Isotopia escalonou para o nível que estava, alguém inevitavelmente iria fazer alguma coisa. E quem mais para agir senão a própria vice-presidente, que também era muito afetada por tudo isso. O problema, no entanto, surge quando suas ações se tornam extremas demais, e ela busca segregar todos e instaurar uma supremacia das presas. Bellwether é alguém que tinha muitos motivos para fazer tudo o que fez, mas nada justificava sua linha de ação, pois no final, ela só se tornou uma extremista tão ruim quanto aqueles que a colocaram nessa posição. E a ironia é que ela acabou virando justamente aquilo que lutava contra, uma pessoa que agia como os predadores que a reprimiam, um verdadeiro lobo em pele de cordeiro. Então, nada mais justo que Jude e Nick serem aqueles que dão fim a seus planos. Jude percebe que suas ações com o caso das Uivantes fizeram com que o mundo se dividisse. Presas temiam predadores mais do que nunca e agora se colocavam no papel de repressores. Já ela havia conquistado tudo o que sonhou. Era uma policial muito prestigiada e que lutou bravamente para defender o certo. Exceto que nesse seu ímpeto, ela não percebeu que aquela parte preconceituosa de si agia em conjunto para liderar a divisão da cidade a qual ela jurou manter unida e servir com honra. Jude não era melhor, mas ela precisava ser. E quando percebe isso, ela dá o último passo necessário para concluir sua evolução e, junto com Nick, conseguem dar um fim aos planos de Bellwether. Poético é que a união real de dois mundos completamente diferentes, mas que igualmente se complementavam, presa e predador, forte e fraco, raposa e coelho, foi o que impediu as ações de alguém segregacionista. E no final de tudo, o mundo prova sua mudança para melhor quando o oprimido e não visto se torna símbolo de união e bravura, e o traiçoeiro e perigoso agora luta pela justiça e honra. Sendo bem sincero, minhas expectativas para o segundo filme são absurdamente baixas, e não consigo ver outro cenário além da Disney estragando mais um universo incrível com uma continuação avarenta. Mesmo assim, fato é que o primeiro filme de Isotopia, independente do que venha depois, será uma pérola no mundo das animações que sempre guardarei em um lugar importante, tanto no meu coração quanto na minha consciência.
De qualquer forma, isso não é tudo, Segura-chan. Olá, gente fina, queria passar rapidinho aqui no final do vídeo pra dizer que, depois de muito pensar, eu finalmente abri um Seja Membro aqui do canal. Eu gosto muito de fazer esses vídeos aqui no YouTube pra vocês, compartilhando meus pensamentos sobre animações e afins, e para ser sincero, eu gostaria de fazer isso do meu trabalho e viver disso. Claro, não é nada fácil, pois questões monetárias sempre são na linha e a renda que eu ganho com anúncios não é muito grande pelo fato de eu ser um canal pequeno ainda. É por isso que eu abri um Seja Membro do canal. A real é que eu não tinha feito isso antes, pois não havia nenhum conteúdo exclusivo ou algo assim nessa linha que eu consegui pensar para os membros do canal, então não abri. E isso continua verdade. É por isso que o Seja Membro é pra você que gosta do conteúdo do canal e quer me ajudar a seguir criando mais conteúdo desse tipo cada vez melhor para você. Agora, se você não puder ajudar ou não querer, tudo bem. O canal não terá nenhum conteúdo exclusivo e você poderá assistir tudo normalmente. O Seja Membro é mais para aqueles que realmente desejam ajudar. Então se você não puder, pode deixar um like, ou se inscrever, ou um comentário, ou compartilhar o vídeo. De todas essas formas você já me ajudará muito também. E se você esquecer, tudo bem, sua visualização também conta bastante. E se você não assistiu, aí você nem sequer está vendo meu conteúdo, então está fora da minha jurisdição. Bom, no mais é isso. Para aqueles que desejam ajudar com Seja Membro, é só clicar no botão abaixo do vídeo para saber mais. Agora sim, de qualquer forma isso é tudo. Agradecido por assistir.